Bem-vindos a mais um Cafeína e hoje, se eu puder pedir uma música, queria que o programa começasse com um tango. Mas se não puder, tudo bem também. Tudo isso porque não há trilha sonora melhor para falar do drama econômico que vivem nossos hermanos, tema do Cafeína de hoje. Afinal, que passa com a Argentina? Salve pessoal, Sammy Boy! Olha, se você acompanha o noticiário, sabe que os nossos vizinhos não estão muito bem das pernas. Na verdade, estão bem mal. Inflação acima de 100%, falta de dólares, aumento da pobreza. Os dias por lá estão muito difíceis. Eles enfrentam a maior e pior crise desde 1991 e, por enquanto, não há sinais de que as coisas vão melhorar. O país está em uma sinuca de bico, mas as coisas podiam estar piores. Imagina se eles não tivessem ganhado a Copa do Mundo. Enfim, a crise da Argentina não é algo novo e já se estende há algum tempo. Os motivos para isso não podiam ser outros, Dori. Péssimas gestões públicas e aquela dose de populismo que muitos latinos americanos adoram. Um dos principais problemas que o país enfrenta recentemente é a desvalorização do peso, a sua moeda oficial. Essa questão está fortemente atrelada à da inflação. Se a divisa perde força, obviamente a população perde poder de compra, e isso leva a várias outras consequências. Há 20 anos, $1 valia cerca de 3 pesos argentinos. Hoje, no câmbio paralelo, $1 vale mais de 450 pesos. Câmbio paralelo porque o governo argentino, provavelmente, em uma decisão não muito sábia, tenta controlar o peso da moeda americana no país. No câmbio oficial, a cotação é de 226 pesos por dólar, mas é claro que essa cotação é pouco usada. Vamos tentar começar a explicar por que a moeda argentina recua tanto. Primeiro, nós temos que olhar a base monetária do país, o tanto de moeda que está em circulação. Esse número vem crescendo de forma constante e a forma do seu gráfico é bem parecida, inclusive, com a relação entre o peso e o dólar, como você que está nos assistindo pode ver na tela agora. Mas o Produto Interno Bruto argentino não acompanhou nem de perto essa escalada de base monetária. Se desde 2010, Doni, a base monetária, a quantidade de moeda, avançou quase 4.000%, a economia cresceu cerca de 50%. Daí, você tem que pensar, se houve um aumento da moeda corrente e a economia do país não andou junto, há uma enorme desvalorização do peso da moeda argentina. E por que a Argentina não para de colocar a moeda em circulação? Porque o país imprime dinheiro para pagar suas dívidas em peso e também para bancar os gastos do governo, sempre que necessário. É algo bem característico. Se você visitar Buenos Aires, capital do país, vai ver que mesmo com toda a situação econômica, o metrô por lá custa 42 pesos. No câmbio oficial, isso não dá nem 50 centavos de real. Claro que essa quantia não banca o funcionamento de toda a infraestrutura do metrô. É subsidiado. E não é só o metrô que funciona desse jeito por lá. Há vários setores que estão na mesma. No final das contas, a população é quem paga. A inflação, nesse caso, é um imposto, ou como se fosse um imposto. E quanto mais você imprime, menos o dinheiro vale. E, por consequência, mais você tem que imprimir. Toda essa situação gerou um problema um tanto maluco. A Argentina agora paga a Casa da Moeda do Brasil para ela imprimir pesos. Além disso, os bancos estão com um problema para armazenar tanta moeda em seus cofres. É uma loucura. Enfim, a questão monetária é só um dos problemas. Há outros, mas que, em parte, estão ligados na base. A situação fiscal, por exemplo. Os fatores, Doni, são, em grande parte, decorrentes do fato da Argentina não conseguir arcar com suas contas. Outro problema que o país também enfrentou por conta do fiscal é a deterioração das suas contas públicas. Atualmente, o país é o maior devedor do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Para vocês terem uma ideia, os hermanos fecharam 2022 com 276,7 bilhões de dólares em dívidas. E todo esse montante, obviamente, pesa na economia. Com uma dívida tão grande e com a situação saindo do controle, ninguém mais quer emprestar dinheiro para eles. A Argentina fica tentando recorrer ao FMI e fica um cabo de guerra, com o país pedindo dinheiro de um lado e o fundo tentando forçar o governo a equilibrar suas contas do outro.
O FMI, vamos deixar claro, é uma lanterna dos afogados. Ele ajuda países que estão mal e que, na maioria dos casos, não conseguem achar crédito no mercado porque ninguém quer correr o risco. Acho que os únicos fundos privados que aceitam investir na Argentina, hoje em dia, são os focados em ativos estressados, mas eles, evidentemente, não oferecem o crédito suficiente para salvar a economia do país. Nosso país vizinho tem uma taxa de juros oficial altíssima. Já era muito alta e há poucos dias aumentou ainda mais, para 97% ao ano. Mesmo assim, a Argentina não consegue ser atrativa porque a economia está colapsando. E aí entra um outro problema que surgiu atualmente, que é a falta de dólares. Ninguém quer emprestar dinheiro para a Argentina. E apesar do país ter uma balança comercial historicamente positiva, por ser um grande exportador, suas reservas de dólares vêm minguando. Por quê? Porque o Banco Central do país vem vendendo reservas para tentar controlar o câmbio. A gente tem que mencionar aqui que os irmãos, nesse ano, estão sofrendo com uma seca bastante dura que está afetando seu principal produto de exportação, os grãos. É bem provável que a balança comercial argentina, por conta disso, chegue no ano a ficar bem abalada. E só essa projeção já afetaria a dinâmica do câmbio, uma vez que o mercado leva em consideração antecipações para dar preço no ativo. Mas isso não muda o fato de que eles chegaram nesse ponto por uma série de más escolhas políticas, muitas das quais a gente vê atualmente o Brasil querendo imitar. Enfim, agora a falta de dólares está se tornando um problema enorme porque o país está sob ameaça de ter dificuldades até em importar produtos. A maior parte das negociações internacionais são feitas na moeda americana e é por isso que o governo rioplatense está desesperado para encontrar alternativas. E se você pegar os últimos meses, teve também a questão da moeda única do Mercosul, teve o acordo com a China para fazer negócios em yuan, né, que é a moeda chinesa, e teve, mais recentemente, o Brasil fechando uma linha de crédito para a Argentina continuar comprando produtos das empresas brasileiras que exportam para lá. Se eles não se movimentarem, eles enfrentarão desabastecimento. E isso em um momento em que passam, como eu falei há pouco, por uma seca. Ou seja, a situação é muito complicada. Além de toda a questão fiscal, a Argentina sofre muito na sua economia porque ela tem a fama de má pagadora. O país já rolou dívidas várias vezes e também deu calotes, ou seja, parou de arcar com seus compromissos. É lógico que a gente fica mexido com a situação que os nossos vizinhos enfrentam. Eu, inclusive, tenho vários parentes na Argentina. Mas aí fica a questão, você acha certo o governo brasileiro ajudar os hermanos? Emprestar dinheiro, por exemplo, do BNDES para eles, nessas circunstâncias, com esse histórico de pagamento? O nosso ministro da Fazenda fazer esforços internacionais para conseguir dinheiro para outro país? Enfim, é um debate. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E não acabou não, hein? Giro de notícias, pode rodar. A unidade de computação em nuvem do Alibaba iniciou uma rodada de redução de pessoal que afetará 7% da equipe. A informação é de fonte da agência de notícias Reuters e sinalizou que trata-se de uma estratégia de corte de custos antes de uma oferta pública inicial de ações. A divisão de computação em nuvem do Alibaba teve receita de 2 bilhões e 690 milhões de dólares no último trimestre, uma queda de 2% em relação ao ano anterior. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central aprovaram norma para regulamentar o compartilhamento de dados e informações entre instituições. O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção a fraudes pelo sistema financeiro nacional. As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pela autarquia passarão a ter que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiro. O prazo para a implementação da norma é 1º de novembro de 2023. A Apple anunciou que fechou um acordo multibilionário com a Broadcom para usar seus chips fabricados nos Estados Unidos. Os chips que fazem parte de um sistema de radiofrequência que ajuda os iPhones e outros dispositivos da Apple a se conectarem a redes de dados móveis. É isso, Sammy Boy falou tudo, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.